Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo analisando teoria da história. Já é essa a nossa terceira parte, onde a gente continua falando sobre essa importante parte do estudo de história. Porque, evidentemente, que os temas relativos à teoria histórica costumam cair com uma certa regularidade nas provas de concurso para o cargo de professor de história. Então, é preciso continuarmos com foco no objetivo, força para lutar e fé para vencer. Bom, vamos começar falando sobre a relação passado-presente. O passado, gente, olha só, de acordo com o pensamento fundamentado nas obras de Mark Bloch, o passado não constitui objeto de ciência. O que é que o Mark Bloch quis dizer com isso? Onde ele fala que o passado não é efetivamente objeto de ciência. Ele está dizendo aí que, olha só, passado e presente tem um diálogo muito próximo, na medida em que o presente é necessário para a compreensão do passado, ao mesmo tempo que o contrário também é verdadeiro. O presente é necessário para a compreensão do passado, mas o passado também é extremamente necessário para a compreensão do presente. Afinal de contas, de acordo com os preceitos de Mark Bloch, o passado retorna com a leitura do presente. Porque é o objeto de estudo do historiador a ação dos homens ao longo do tempo. Este é o trabalho do historiador. Vamos conferir uma questão sobre este tema. Considerando que passado não é objeto de ciência, Mark Bloch observa que a relação do historiador com o seu objeto é ambígua. Nesse sentido, alternativa A. O passado deve ser abstraído na sua essência pura, pois somente assim é possível compreender o movimento da história e de seus sujeitos. Não, até porque não é possível ter essa abstração da essência pura do passado. O que nós teremos é uma interpretação acerca destes eventos históricos. Alternativa B. O presente é importante para a compreensão do passado e vice-versa. Portanto, o passado retorna com a leitura do presente. É claro, é isso que o Mark Bloch está se referindo. Então, quando ele diz assim que a história é a ciência dos homens no tempo, ele está dizendo aqui, pessoal, que tanto o presente é fundamental para a compreensão, para a interpretação dos acontecimentos passados, quanto o passado também tem a sua importância fundamental na compreensão do presente. Então, o passado retorna com a leitura que se faz do presente. Alternativa correta, letra B de bola. Temos ainda mais duas alternativas, vamos a elas. Letra C. Fazer histórico não deve levar em conta o passado, porque o que é objeto da ciência são os fatos contemporâneos de uma sociedade, não o passado. Claro que não, né? Mark Bloch afirma que a história é a ciência do homem ou dos homens no tempo. Então, é preciso fazer essa interpretação do contexto histórico, essa observação, essa análise do contexto espaço-tempo. E letra D, estudo de temas presentes não deve estar condicionado ao estudo do passado, visto que é impossível abstrair o passado na sua essência pura. Nada disso. É importante para a compreensão do processo histórico essa análise, esse diálogo que é feito aí entre o passado e o presente.
Acabamos de dizer aqui que o presente é importante na compreensão do passado e vice-versa. A recíproca também é verdadeira. A alternativa correta, portanto, letra B de bola. Continuamos falando de Mark Bloch e sua Apologia da História, ou o ofício do historiador, onde Mark Bloch vai afirmar que a história é a ciência dos homens no tempo, onde o trabalho do historiador é compreender a ação dos homens dentro do contexto histórico, dentro dessa relação espaço-tempo. Olha aí o Mark Bloch afirmando que a história é a ciência dos homens do tempo, que o trabalho do historiador é fazer essa análise do homem, da ação humana dentro do contexto histórico, enfatizando essa relação espaço-tempo. E é importante para a compreensão histórica estabelecer essa ponte do passado com o presente. É o que justamente nós acabamos de falar na questão anterior. E o Mark Bloch, um dos fundadores da Escola dos Annales, lá em 1929, com a criação da Revista dos Annales, juntamente com o Lucien Febvre, ele vai apresentar a proposta da interdisciplinaridade, ou seja, da necessidade do diálogo com outras ciências, do estabelecimento dessa ponte da história com outras ciências, com outras disciplinas, tais como a sociologia, a geografia, a filosofia, a antropologia. Perfeito? É a teoria da interdisciplinaridade. A história se utilizando também de fundamentos, de pressupostos teóricos de outras ciências sociais. Na busca incessante da significação social dos acontecimentos. Mais uma questão aqui, pessoal, sobre o pensamento de Mark Bloch acerca da função do historiador e da função da história enquanto ciência. Se a história é a ciência dos homens no tempo, pode-se afirmar que, alternativa A, os homens devem ser entendidos não somente na sua diversidade, mas também no seu tempo, pois este é o lugar de sua inteligibilidade. Afirmação correta, é isso que afirma, é isso que é apresentado nos pressupostos defendidos pelo Mark Bloch. A história é a ciência dos homens no tempo, então é preciso fazer essa análise do contexto histórico, na questão da relação espaço-tempo. Os homens devem ser compreendidos, portanto, não apenas na sua diversidade, diversidade étnica, diversidade cultural, diversidade econômica, diversidade social, mas também no tempo, no contexto histórico, no espaço-tempo em que eles estão inseridos, pois este é o lugar de sua inteligibilidade. Correta a letra A. Alternativa B. A compreensão dos fatos históricos depende muito mais do tempo em que eles ocorreram do que dos personagens que o constituíram. Nada disso. Mark Bloch vai afirmar que há essa relação, pessoal, da importância tanto do tempo histórico em que estão inseridos, quanto daqueles personagens que fizeram parte do referido contexto histórico. Alternativa C. A história humana não, olha só, aqui vamos até circular essa frase, não pode ser entendida com base na ideia de tempo, pois este é apenas uma perpétua mudança. Nada disso. O Mark Bloch já afirmou aqui, olha só, está no enunciado da questão. História é a ciência dos homens no tempo. Errada a letra C. Letra D, os acontecimentos históricos devem ser entendidos fora do
tempo, pois este não traduz. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para explicar para vocês o nosso super projeto do magistério focado 100% no cargo de professor, especialidade em História. Clique lá.